estarmos aqui reunidos neste momento tão lindo da ordenação pastoral do nosso querido irmão Wellington da Silva Amorim. Louvamos a Deus pela bênção e pela oportunidade de nos reunirmos aqui para esse objetivo tão glorioso e tão maravilhoso que Deus nos permite participar. Para estarmos pensando realmente na grandiosidade de Deus diante das nossas vidas, eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura do Salmo de número 126, quando estaremos aqui celebrando a Deus por mais esta grande vitória. Salmos de número 126. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura deste texto da palavra de Deus. Diz assim, Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus pela grande bênção de estarmos reunidos nesta noite, com esse objetivo tão especial da ordenação pastoral do nosso irmão Wellington. Para esta oração, eu quero convidar aqui a doutora Maria Bernadette da Silva, que é a reitora do seminário, pelo qual o Wellington concluiu, que ela estará orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por essa grande bênção. Pode chegar aqui, irmã. Por esta grande bênção e pela vitória que estamos alcançando nesta noite. Vamos orar. Grandioso e excelso Deus, na Tua presença nós estamos regozijados pela Tua presença em nós e entre nós. Este é um lugar consagrado para adoração a Ti. E é isso que nós estamos fazendo neste momento, Te adorando todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Te damos graças, Senhor, porque temos visto o Teu poder operando nas nossas vidas, nas vidas daqueles a quem o Senhor tem nos dado o privilégio de alcançar, nas vidas daqueles a quem o Senhor tem nos dado o privilégio de ensinar, de orientar. E nesta noite, Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui, vendo o Teu Filho, o Teu servo, o Teu escolhido, Wellington, prostrado em seu espírito aos Teus pés, mais uma vez dedicando a sua vida para o Teu serviço. Sabemos, ó Deus, que desde antes da fundação do mundo, Tu já sabias que este era um escolhido Teu. Ele já havia sido escolhido. E por isso ele está aqui. E por isso que nesta noite o Teu nome é louvado e engrandecido. Porque o Teu servo entendeu isto. Aceitou o Teu propósito para a sua vida. E hoje ele pode ser usado para a glorificação do Teu nome. Queremos, ó Deus, neste culto, ouvir o Senhor falando aos nossos corações. E da mesma forma, ó Deus, que o Wellington se dedica a Ti, todos nós que estamos aqui, queremos também nos dedicarmos a Ti, para que através das nossas vidas, outras pessoas sejam alcançadas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isto que existimos como servos Teus e testemunhas Tuas neste mundo sem esperança. Que o Senhor seja louvado através dos cânticos, através da mensagem, de tudo que acontecer aqui.
Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigada, podem assentar-se. E nesse momento eu quero então passar a palavra ao presidente do concílio, o pastor Maurício, que é também o pastor desta igreja que nos hospeda. Que Deus continue falando aos nossos corações no culto desta noite. Boa noite, queridos. É com a graça e a paz do Senhor Jesus, o pastor dos pastores, que eu gostaria nesta hora de declarar aberto um concílio que não foi fechado, porque nós deixamos em suspensão na semana passada, e como de praxe, o presidente da igreja que convoca a ordenação do candidato, ele acaba assumindo a presidência desse concílio, que eu tenho a honra de celebrar nesta noite. E nós tivemos na semana passada, sábado passado, como a nossa ordem dos pastores preconiza, nós 7 pastores presentes, o Wellington foi aprovado com louvor. Há uma sugestão de que seja incluído na ata essa aprovação com louvor, e me foi dada a informação de que o trânsito não está fácil, inclusive o nosso secretário ainda não conseguiu chegar, pastor Mauro, mas não há nenhum tipo de impedimento para que os trabalhos continuem. Quero então fazer a composição do concílio, indicado e eleito na semana passada, e com muita honra poder dividir esse espaço, alguém que faz e tem uma importância muito grande na história do que nós estamos vivendo nessa noite. Quero convidar a estar aqui à frente e já sentar ao lado do irmão Wellington da Silva Amorim, pastor Fernando Brandão, eleito, escolhido para ser o pastor que fará a oração consagratória, e bem conhecidos irmãos, nosso executivo de missões nacionais, e que tem, daqui a pouco terá a palavra. Quero convidar também para a formação do nosso concílio o pastor Ezequias, coordenador da Cristolândia, Rio de Janeiro, eleito, indicado e eleito também na semana passada para ser o pastor que vai entregar a Bíblia ao irmão Wellington. Com isso, damos assim prosseguimento à formação do concílio, e junto já dos nossos irmãos pastores que ficaram de pé, nós vamos adorar ao Senhor, porque esta é uma noite de adoração. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar um hino belíssimo, um hino que marca a história dos pastores batistas brasileiros, e nós vamos formar aqui um lindo e belo coral para a glória do nome do Senhor, e nós vamos cantar esta bela canção, este hino do cantor cristão 579, olhando para Cristo, bem forte, bem bonitos, para a glória do nome do Senhor. Sei que confio, pois na rocha
autor da salvação. Prossigo, pois a Cristo, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo. Você pode dizer glória a Deus. Você pode sentar para a glória do nome do Senhor. Muito bom registrar já a presença do nosso secretário, pastor Mauro. Graças a Deus, estamos então com a nossa diretoria completa e ele já está no exercício da sua função. E o nosso coral está chegando, alguns irmãos sentando e outros em pé. E eu já quero pedir àqueles que sentaram para se colocar de pé e vir aqui à frente, vocês já vão chegar trabalhando. Nós vamos cantar agora com o coral. Eles vão adorar o Senhor. Eles vão adorar o Senhor nesta hora. Eles vão adorar o Senhor nesta hora. Chegaram, graças a Deus, com a correria. E vão adorar o Senhor neste momento. Vão glorificar o nome dEle. Este coral que tem toda a relevância na história do Wellington, na história dos batistas, na história da Cristolândia. E nós vamos ouvir esses irmãos, não só ouvir, eles vão cantar uma canção. Nesse momento é um prazer recebê-los, tê-los aqui nessa noite, e nós vamos poder adorar o Senhor com muita alegria junto dos nossos irmãos, para a glória dEle. Ô pastor, boa noite aos irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Está faltando ainda o nosso músico aqui, o Felipe, mas a gente vai louvar o Senhor assim mesmo, glorificar a Deus, até que Ele possa chegar aqui para a gente continuar adorando ao Senhor. E nós queremos começar cantando que o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para glorificar ao Senhor junto conosco. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com Podem sentar, daqui a pouco eles vão cantar mais uma vez
Nós vamos poder adorar o Senhor também hoje. Ter os dois corais, pedir autorização aos irmãos. Nós vamos unir aqui o coral feminino de Pedra de Guaratiba com o coral masculino que está lá na Cidade Batista. Vamos ser extremamente abençoados nesta hora. Quero então, irmãos, nesta hora, passar a palavra ao pastor Fernando Brandão, nosso executivo. Ele vai, nesta hora, dar uma palavra em nome de missões nacionais. Deus vai usar o coração dele, a voz dele. E logo após essa palavra da representatividade de missões nacionais, pastor Fernando Brandão vai conduzir então um momento de consagração ao irmão Wellington, ao ministério pastoral. Obrigado, pastor Maurício. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Queridos, essa é uma noite muito especial, um momento muito alegre, muito feliz para todos nós. Agradecemos essa amada e querida igreja que nos acolhe, que nos recebe, que solicita o concílio do irmão Wellington, o pastor Maurício, que tem sido uma bênção, juntamente com essa igreja, para a obra missionária. Muito obrigado, pastor Maurício, pela bênção que esta igreja, que o seu ministério, que a sua vida tem sido, especialmente para missões nacionais, para o projeto Cristolândia. Agradeço também a presença de todos os pastores, agradeço a presença dos irmãos missionários também que estão conosco. Sempre bom ouvir o coral Cristolândia. Irmãos, essa noite, uma noite muito especial para mim. Hoje, 5 de dezembro, é uma data assim muito significativa para mim. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia de hoje. Nós pela manhã tivemos um lindo culto ali na primeira igreja batista do Rio, a celebração da formatura dos alunos do Centro Integrado de Educação e Missões, o CIEM, e naquela turma de formandos tínhamos alguns missionários, inclusive o pastor Cirino, que está aqui também, que concluiu o mestrado lá no CIEM, e entre os formandos, algumas missionárias da Cristolândia, a irmã Laís, a irmã Wilma também, que estão trabalhando conosco na Cristolândia, e o irmão Wellington também se formou hoje. Não pude estar no concílio dele no último final de semana, tendo em vista já um compromisso agendado com os nossos gerentes executivos da junta, e hoje o Wellington se formou no CIEM. 4 anos de estudo, não é, Wellington? Semana passada ele foi sabatinado pelo concílio e aprovado, como disse o nosso querido pastor Maurício no início desse culto, aprovado com louvor. Irmãos, poderia ser mais um formando, mais um pastor ordenado no nosso meio batista. Mas quando a gente relembra a história do Wellington, de fato, hoje à noite nós estamos testemunhando um milagre. Há alguns anos, e eu não sei se a irmã Maria Helena conseguiu a foto para colocar na tela ali, se conseguiu, pode projetar. Há alguns anos, num acampamento de promotores de missões em São Paulo, lá em Sumaré, nós tivemos um culto lindo. Para os irmãos terem ideia, foram tantos batismos e a celebração passou de 1h da manhã. Foi lá no acampamento também, todos iam dormir lá no acampamento. E foi um culto inesquecível. E naquela noite, não sei se os irmãos podem perceber ali, aquele jovenzinho que um dia chegou na Cristolândia, pesando 47 quilos. Morava nas ruas de São Paulo, usuário de crack, como testemunhou várias vezes. Eu usava crack 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vivia no lixo da Cristolândia, da Cracolândia. Dormia nas ruas, comia das ruas. Qual a esperança, qual o futuro desse rapaz? Mas um dia, os missionários enviados pelos batistas brasileiros, pelas igrejas batistas brasileiras, sustentados pelos batistas, motivados por compaixão, graça e focados na grande comissão, no objetivo da grande comissão, fazer discípulos. Esses missionários, trabalhando ali na Cracolândia, na região da Cracolândia de São Paulo, acolhem esse jovem
e começam a ministrar na vida dele compaixão e graça. Ministram na vida dele a mais poderosa mensagem do universo, o Evangelho de Cristo Jesus. E essa vida passa por um processo de transformação, não apenas físico, não apenas emocional, mas uma transformação que vai mudar a sua história para sempre, para a eternidade. A transformação espiritual, conhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nascendo de novo, sendo uma nova criatura. Eu tive o privilégio ali, aquela foto lá do cantinho, naquela noite, Wellington, você confessou Jesus como Senhor e Salvador, e eu tive o privilégio de batizar o Wellington. Meus irmãos, isso tem mais de 6 anos já. Foi os primeiros batismos da Cristolândia em São Paulo. Um dia alguém questionou e perguntou: será que vem alguma coisa boa lá das bandas da Galileia? Irmã Maria Helena, pastores queridos, missionários, alguém poderia perguntar: será que vem alguma coisa boa da Cracolândia de São Paulo? Pois da Cracolândia de São Paulo, Deus tem levantado muitos missionários. E nessa noite, vindo das ruas da Cracolândia de São Paulo, irmãos, nós temos mais um pastor batista para integrar as fileiras destes homens que Deus tem chamado como profetas da nossa geração, para anunciar o amor de Jesus e liderar a sua igreja, a sua noiva. Hoje é uma noite muito especial, Wellington, e a minha oração, querido, é que você continue firme, fiel ao Senhor da seara, e que muitas vidas sejam transformadas pelo seu testemunho de vida, pela palavra que o irmão vai continuar pregando, muitas vidas sejam alcançadas. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada igreja batista que tem ofertado, sustentado a obra de missões nacionais. Cada irmão que participa do PAN mensalmente. Quero agradecer a todas as igrejas que sustentam essa obra, porque o Wellington hoje à noite aqui é fruto da sua igreja. Missões nacionais não tem projeto e nem missionários. Os projetos e os missionários de missões nacionais pertencem às igrejas, à sua igreja, pastor. Missões Nacionais é serva das igrejas, eu sou seu missionário. A Missões Nacionais coordena o trabalho missionário da sua igreja. O Wellington é fruto da sua igreja, é fruto do investimento, das orações de todos os batistas brasileiros. E graças a Deus, irmãos, como o Wellington, muitos outros têm sido alcançados por esse Brasil afora. Muitos alcançados por esse Brasil afora. Graças a Deus pela visão dos batistas, pela dedicação dos nossos missionários. E nesta noite eu preciso honrar, pastor Samuel Mouta, os nossos missionários, que naquela época estavam sob a sua coordenação, a área de social, que hoje está sob a coordenação da irmã Anaí. E eu sei que o irmão foi em muitas reuniões, muitas lutas, para começar aquele trabalho ali em São Paulo. E os missionários na rua trabalhando de madrugada. A primeira equipe jogaram pedra, passou uma pedra, quase arrancou a cabeça de uma das nossas missionárias dentro da Cracolândia de São Paulo. Você lembra disso? Guerra pura, irmã Maria Helena, e o povo de Deus orando, e não recua, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí a polícia chegou, aí ia levar todos, ia prender todos os missionários. Aí os missionários evangelizaram os policiais da rota, e já deu o Novo Testamento, e levaram lá para a missão, e eles já ficaram amigos, e a coisa começa ali, e Deus fazendo uma obra linda, e nenhum missionário nosso ali dentro da Cristolândia nunca teve problema algum, ninguém machucado, e Deus guardando e protegendo todo mundo. Que coisa linda. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque Deus tem feito uma grande obra no Brasil, através do povo batista, através das suas igrejas, as igrejas batistas do Brasil. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos radicais, dos missionários que têm trabalhado com tanta dedicação. Por isso, eu quero falar em nome da Junta de Missões Nacionais, agradecendo a todos os pastores e igrejas batistas do Brasil, e a todos os nossos missionários, a nossa palavra de gratidão. E irmãos, pastores
queridos, irmã Lúcia Margarida, nós não podemos recuar não. Preciso também agradecer a União Feminina Missionária, que tem sido uma parceira, tem nos ajudado tanto nessa obra. Graças a Deus, os batistas unidos, fazendo uma obra linda para a glória do Senhor Jesus. Não podemos recuar, pastores. Nós vamos avançar sempre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos a alegria de servir ao Senhor. Ontem, pastor Samuel chegou nessa madrugada do Piauí, pastor. Ontem à noite nós tivemos a organização de mais uma igreja, plantada lá pelos nossos missionários. Louvamos a Deus lá pelo pastor Valdir. Mais uma igreja organizada lá pelos missionários, seus missionários no Piauí. Ontem à noite, pastor Samuel esteve lá, ontem durante o dia, estava lá no Piauí, chegou hoje na madrugada para participar desse culto, viu? Participar lá da sua formatura. Graças a Deus, porque estamos avançando, pregando, fazendo discípulos, formando líderes, plantando igrejas, orando e agindo com compaixão e graça. Irmão Wellington, pastor Wellington, hoje, irmã Márcia, minha esposa está aqui, é um dos dias mais felizes, Márcia, e você sabe que eu estou muito feliz hoje, muito feliz, por participar desse momento, da história do Wellington, e poder olhar, irmãos, e ver que nós podemos abençoar muita gente no Brasil, muitas vidas que precisam da graça de Deus. É trabalharmos unidos, com coragem. Desafios virão? Virão. Às vezes palavras que nos desencorajam, virão. Quando começamos a Cristolândia, ora, tantas críticas. Recebi e-mails, alguém me disse, pastor, escreveram nos e-mails aí dizendo que Cristolândia é oba-oba. Isso não tem sentido, não tem futuro. Disse, não, irmãos, deixem, não vamos nos preocupar com isso não. Vamos focar e fazer a obra na dependência do Senhor. Manter o foco na dependência do Senhor, servindo com alegria diante de Deus, em espírito e em verdade. Naquela época, a irmã Maria Helena e o pastor Ezequias trabalhavam como coordenadores lá no estado de São Paulo. E hoje têm o privilégio de estar aqui e ver o fruto de todo aquele trabalho, irmã Maria Helena. Eu queria me dirigir aos missionários da Junta de Missões Nacionais. Tudo isso aqui é fruto do seu trabalho. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês são bênção de Deus. Equipe que trabalha com alegria. Do Amazonas, lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. Aliás, hoje eu já falei com todos os missionários do Rio Grande do Sul que estão reunidos no acampamento batista lá da convenção. Está tendo um encontro lá com o nosso coordenador, o pastor Walter. Eu já dei uma palavra, pastor, para eles lá. O Márcio está lá. Uma bênção de Deus, nossos missionários plantando igrejas no Rio Grande do Sul. E é tempo de colheita no Rio Grande do Sul. Nós nunca tivemos tantos batismos no Rio Grande do Sul como temos tido esse ano. Uma coisa linda o que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul. E nós não vamos recuar não. O pastor Samuel tem que mandar mais missionários para o Rio Grande do Sul, viu, meu irmão? Depende da oferta desse ano, viu? Deus nos ajude e a gente vai continuar avançando. Queridos, pastor Maurício, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, pastores aqui presentes, e a igreja que nos acolhe. E nesse momento, no momento histórico, para a glória de Deus, testemunhando ao mundo, a todos, que há poder no nome de Jesus, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e você é fruto desse poder, meu irmão. Você é fruto do poder desta mensagem transformadora do Evangelho de Cristo Jesus. E este Evangelho poderoso para transformar uma vida como a do Wellington, este Evangelho não pode deixar de ser proclamado em cada cantinho desse país. No lugar mais difícil, dentro do presídio, tem que pregar lá. No interior da Amazônia, tem que pregar lá. Lá no sertão, tem que chegar lá. Lá nas crianças, tem que chegar lá. Lá na rua, tem que chegar lá. Porque Ele morreu por todos. Então todos precisam ser alcançados com o Evangelho da graça de Deus. Obrigado, batistas brasileiros. Obrigado, CIEM. Obrigado, União Feminina. Obrigado, pastores. Obrigado, igrejas. Obrigado, missionários. Glórias e honras ao Senhor Jesus Cristo. Eu nunca participei da ordenação de um pastor que veio das ruas da Cracolândia. Mas esse passado de Cracolândia não é o importante. O mais importante
é o presente do Wellington em Cristo Jesus. Uma vida transformada pelo poder de Deus. Hoje pela manhã eu já chorei lá no culto. Mas hoje à noite eu não vou chorar não, viu, Wellington? Eu me preparei emocionalmente para não chorar hoje à noite, para me alegrar com todos vocês. Nesse momento, então, seguindo a orientação do presidente do concílio, pastor Maurício, seguindo também a orientação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, e a Bíblia, a palavra de Deus, e esta palavra, Wellington, que você terá que pregá-la em tempo e fora de tempo. Nunca se afaste da palavra, meu irmão. Sempre na palavra, o que aconteça, o que acontecer. A Bíblia é a palavra de Deus. Pregue a palavra, viva a palavra, honre a palavra, defenda a palavra. Não se afaste dela. Aconteça o que acontecer. A Bíblia, meu irmão. Ela é a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus. A mensagem poderosa que transforma vidas. Aconteça o que acontecer, não se afaste dela. Não se afaste da palavra de Deus. Você vai ganhar uma Bíblia hoje à noite. E isso é muito importante, tem um significado muito grande para um pastor, para a ordenação de um pastor. Porque ele pode faltar tudo na vida de um pastor, menos a palavra de Deus. Tudo, menos a palavra de Deus. Ela é o centro da sua vida, da família e do ministério. Na sua vida, família e ministério. A palavra de Deus. Esta é a minha mensagem para você, filho. E olha que honra. Chega cá, dá um abraço. Um dia, quando fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, num congresso missionário, me dirigia do hotel para a igreja e entrei numa rua errada e fui parar dentro da Cracolândia. Preocupado, orei e pedi ao Senhor: Pai, me livra, protege, guarda-me, tem misericórdia de mim. E o Senhor respondeu: olha ao seu redor e veja quem precisa de compaixão, quem precisa de ajuda. Traga a minha igreja para cá. Aqui só tem trevas, traga a luz para cá. E naquele dia, Deus colocou no coração da Junta de Missões Nacionais, no coração de toda a equipe, porque Ele estava falando comigo e com mais um monte de gente lá na junta, e também com tantos pastores. E ali começa uma história, a história da Cristolândia. E Deus tem feito milagres e milagres através desse projeto. E o Wellington é fruto do agir de Deus através do povo batista. O Wellington é um milagre nesta noite. Convido todos os pastores presentes que se aproximem para esse momento de ordenação. Vou pedir jovem Wellington da Silva Amorim que se ajoelhe. Onde, pastor? Ali? Pastor nos oriente ali, Wellington, se ajoelhe, por favor. Não, filho, se ajoelhe virado lá para a congregação. Peço que todos os pastores se aproximem. Vamos estar em volta. Ah, sim, por favor, que benção. Não, deixe me apresentar. Aqui está a irmã Alessandra, a esposa do pastor Wellington. Ela foi voluntária, missionária voluntária, e Deus abençoou a vida do Wellington e abençoou a vida da Alessandra. Casaram, hoje ambos são missionários dos batistas brasileiros, e um casal missionário, e que nesse momento Deus está abençoando o Wellington, ordenando pastor para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se ajoelhe. A congregação deve se colocar de pé. Pastores, vamos chegar para cá, bem bonito. Isso, cheguem para cá. Vamos estender as mãos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, não temos palavras para te agradecer, Senhor, por esse momento tão lindo, pela história do Wellington e da Alessandra, esse jovem que vivia nas ruas,
mas o Senhor tinha planos para a vida dele. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou pessoas, vidas preciosas, que foram lá para acolher o Wellington, cuidar dele e tratar dele. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada igreja batista, cada pastor que tem investido nesta obra, pelos irmãos que participam do PAN e sustentam esta obra mensalmente. Obrigado por eles, Pai, abençoe-os. Obrigado porque o Senhor também, na sua soberania, o vocacionou, o chamou para a obra. Obrigado porque o Senhor assim quis trazer o Wellington para o ministério. Obrigado pelas pessoas que investiram as suas vidas na vida do Wellington. Obrigado a Deus pelo CIEM que formou o Wellington, ensinou, pelos professores. Obrigado pela igreja que nos acolhe, pelos pastores presentes, ó Pai. E sobre a vida deste teu servo, nós rogamos porção dobrada da tua graça. Rogamos sabedoria dos altos céus. Rogamos, ó Deus, poder e autoridade espirituais vindos da palavra e do Espírito. Que ele, ó Deus, tenha do Senhor a direção, que ele lidere a tua visão onde ele estiver, que ele, ó Deus, compreenda a dimensão do ministério que o Senhor tem para ele e para sua esposa, que eles compreendam, ó Deus, a dimensão da obra que o Senhor quer realizar através deles, que o Senhor, ó Deus, mostre de forma clara, sempre, inequívoca, os teus planos, os teus propósitos para a vida do Wellington, do pastor Wellington, para sua esposa, que o teu Espírito deixe claro sempre para ele, que ele não tenha dúvida onde o Senhor o quer, o deseja, e o que o Senhor quer fazer através dele. Ó Deus, protege e abençoe o casamento, abençoe a família, fortalece, abençoe, ó Deus, o ministério, Senhor, guarde-o, livre-o do mal, das astutas ciladas do inimigo. Ó Deus, conduzo sob a tua poderosa mão, debaixo da tua poderosa mão, ó Deus. Ó Deus, tome nas tuas mãos a família, o ministério, a vida do Wellington, ó Deus. Ó Deus amado e querido, que o Wellington esteja sempre comprometido com a verdade, com a palavra, uma vida de santidade, cheia do teu Espírito Santo, ó Pai. E agora, Senhor, cobre-o com o sangue do Cordeiro, cobre-o com a tua graça, ó Pai. Ó Deus, neste momento, quando nós pastores, pela tua misericórdia, estendemos as mãos sobre ele, nós rogamos que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja sobre este teu servo, dando a unção para o exercício do ministério, com poder, com autoridade e sabedoria vindos dos altos céus. E agora, Pai, consagramos esta vida ao Senhor, consagramos o casamento, consagramos o ministério, consagramos, ó Deus, os dons e talentos do irmão Wellington, do pastor Wellington, ao teu reino, à tua obra, Senhor. Derrame graça sobre ele. Nós oramos agradecidos, em nome do Cordeiro, daquele que nos amou e deu a sua vida por nós, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Bem-vindo, pastor Wellington, aos batistas brasileiros, à Junta de Missões Nacionais. Agora temos mais um missionário, pastor Wellington. Deus o abençoe em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós temos vivido momentos de muita alegria, muita emoção. Quero dizer da alegria de estar aqui com o pastor Maurício. Trabalhamos lado a lado, ele apoiando diretamente a casa lá de Guaratiba, e nós já batizamos aqui. Vários alunos da Cristolândia são membros dessa igreja, e nós agradecemos a Deus pela visão missionária da igreja,
Eu estava comentando com o Hélito hoje que há 39 anos também 18 pastores impuseram a mão sobre mim, 39 anos. E ele começando agora, mas eu estou alegre com ele porque conheci em São Paulo, trabalhei com ele em São Paulo, e lá nós vimos que havia possibilidade de, naquele jovem, termos líderes. Nós devemos orar, irmãos, porque há uma carência de bons líderes, principalmente em ministérios assim como Cristolândia. Às vezes o irmão colabora, ora, contribui, mas 24 horas trabalhando nesse ministério, só Deus pensando, chamando. E Deus fez assim com o Hélito. Aí ele veio para o Rio de Janeiro, eu vim atrás. Quer dizer, Deus nos mandou para o Rio de Janeiro. E aí nos reencontramos, ele trabalha conosco. Eu não tenho dificuldade na triagem, na Cristolândia Central do Brasil, porque ele tem nos dado muita alegria no comando ali da Central do Brasil. Nós temos 7 unidades, 6 e mais a Central do Brasil. Então eu gostaria de chamar o Hélito aqui para entregar a Bíblia a ele. O pregador, o pastor Maurício, hoje. E eu gostaria de ler alguns versos da palavra de Deus na Bíblia, que é entregue ao pastor, a Bíblia do pastor, a Bíblia que faz parte deste programa de todas as ordenações. Quero ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: assim como o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, eu considero o Hélito meu filho do coração. E nós queremos ler aqui, 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não luta segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E o apóstolo Paulo continua: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Deus abençoe o Hélito. A Bíblia entregue no dia, está assinado pelos todos os colegas, e ele vai guardar. A minha está velhinha, 39 anos. De vez em quando eu pego, e a maioria já foi para o andar de cima, ou já foi para a glória. Mas nós estamos aqui. Você está começando. Eu já estou quase me aposentando. Mas o obreiro de Deus nunca aposenta, só quando vai para a eternidade, não é isso? Deus abençoe o Hélito. Um abraço como o entregador da Bíblia. Amém, queridos. Vamos ouvir então mais uma vez o coral, a Cristolândia. Vamos ouvir esses irmãos. Quem sabe, né? Dentro de alguns instantes, meses, quem sabe alguns anos, nós estejamos aqui e seja o seu concílio, a sua ordenação ao ministério pastoral. Amém, irmãos? Como disse o pastor Fernando, nós não sabemos o que pode vir, o que Deus está fazendo. Então nós vamos ouvir, quem sabe, nesta hora, um dos nossos futuros pastores, que serão empossados dentro de algum tempo, de acordo com a vontade do Senhor. Se algum pastor chegou e não teve o privilégio de assinar a Bíblia do irmão pastor Wellington, agora, né, pastor Wellington, não deixe de fazer. Você pode procurar o nosso irmão secretário, ele vai fazer chegar a Bíblia a você e você vai poder assinar. Não deixe de assinar a Bíblia do pastor Wellington, não. Vamos ouvir o coral.
agradecemos ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Eles vão voltar no final para cantar junto com o pós-lúdio cantado com as queridas irmãs de Pedras de Guaratiba. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. O Wellington me deu esse presente. O Wellington, você não me convidou para pregar, você me deu um presente ministerial. Diante de alguns presentes que a gente recebe, eu levo esta noite, pastor Wellington, como um grande presente recebido de Deus nessa noite. E eu queria ler o texto com você de Atos capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vê-lo ensinar e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, conquanto complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus até aqui. Muito bem disse o pastor Ezequias, a quem tenho grande admiração por seu ministério, serviço. E quando pensava em trazer uma palavra ao seu coração, não consegui deixar de relembrar este sermão, há alguns anos atrás, ministrados por ocasião da ordenação do pastor Gesiel Martins, pastor de jovens da nossa igreja. E aquilo ficou no meu coração, não vinha nada, eu orava: Senhor, eu queria pregar uma outra coisa, mas Deus colocou no meu coração, e a palavra do pastor Ezequias foi como uma testificação. Hoje nós precisamos de líderes, não só na Cristolândia, não só nas igrejas, mas o Brasil precisa de uma liderança. Estamos atravessando um tempo em que nós podemos chamar de uma grande crise. Temos uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise institucional. Ou nós olhamos para a crise e ficamos falando da crise, ou olhamos para a crise e dizemos a mim mesmo, a Deus, em primeiro lugar, eis-me aqui, usa-me a mim. Chegou a hora que nesta nação, Deus vai recrutar cada vez mais irmãos e irmãs que vão se levantar, não só para uma perspectiva pastoral, de como nós conhecemos o que é ser pastor, ou que nós estamos acostumados ao que é ser pastor, mas Deus está levantando nesta nação, creio eu, um tempo novo e futuramente uma nova democracia que nós não conhecemos, e o Espírito Santo vai guiar esse processo. E nós vamos deixar isso na mão das ONGs, nós vamos deixar isso na mão da Igreja Católica com todo respeito e admiração, mas eu creio que chegou um tempo em que nós, como batistas brasileiros, vamos dar ainda mais relevância ao que nós temos vivido hoje através do projeto Cristolândia. Eu creio, pastor Fernando, que vem um tempo de um grande crescimento desse projeto, porque nós podemos hoje ser contados nessa nação, não só como um povo evangélico, mas nós somos contados nessa nação como gente que faz. E nesse processo todo, como disse o pastor Ezequias, nós precisamos de liderança para isso. E o Wellington, quem sou eu
para te dar conselho. Fizemos um pré-concílio com ele, os pastores da igreja, com o pastor Ezequias, e apertamos e deu certo. Que aqui no concílio ele chegou aqui e arrebentou. E foi uma bênção. Aprendeu direitinho o que lhe foi ensinado no CIEM. Mas mais do que teologia, mais do que eclesiologia, um pastor precisa ter outros compromissos. E a despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso, quase que com a revelação do que estava lhe esperando. Paulo vive uma experiência com essa igreja na chamada aos presbíteros. E aqui para mim, Wellington, Deus coloca no meu coração alguns compromissos que um líder pastor não pode deixar de ter. Eu queria que nessa noite você pudesse anotar, se não rever isso. Isso, estudando essa palavra, eu precisei rever, Wellington, alguns compromissos. E eu espero que essa palavra de alguma maneira edifique a sua vida. E na despedida do apóstolo Paulo, quero aqui ser extremamente pastoral na aplicação desse conteúdo, em função do horário. Não quero me deter em detalhes históricos, exegéticos, que gosto muito, porém simplesmente aplicar o texto para esse momento tão importante. O Wellington, eu vejo alguns compromissos que eu gostaria que você assumisse nessa noite. O Wellington, diante das palavras do apóstolo Paulo, a liderança da igreja de Éfeso, eu encontro no verso 19 algo muito importante. O verso 19 diz que Paulo serviu ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provocações. O Wellington assume um compromisso de ser um pastor ser humano. As igrejas gostam dos heróis, mas nós não somos heróis, nós somos humanos. O conceito de espiritualidade precisa ser outrora ou a cada dia revisto. Deus, Espírito, se transforma homem, e como homem é espiritual em sua humanidade. O modelo do herói é um modelo americano. O Batman, infelizmente, não existe. Nem o Super-Homem, nem a Mulher Maravilha, e nem o Ultraman, e nem os seus, talvez, heróis japoneses. Você é homem, que você vai ter lágrimas e provações. Assuma isso. Não queira ser um herói, porque herói só tem um, Jesus Cristo. Seja um pastor humano. Não tenha medo e nem vergonha de chegar para a sua liderança, seja ela qual for, a coragem que o apóstolo Paulo teve de assumir para os presbíteros, em que em muitos momentos ele foi às lágrimas. Se Jesus chorou, quem somos nós? Nós precisamos de pastores humanos, seres humanos. Pastores também erram, pastores também pecam, viu, irmãos? Fica triste não, mas pastor peca, pelo menos eu. Somos humanos, e nós precisamos de alguma maneira desconstruir. Eu não sei como, se é que isso foi construído, mas a impressão que esse jovem pastor tem é que muitas vezes a igreja está esperando um herói. Nós somos um pastor. A nossa ferramenta é um cajado, simples cajado. Nós somos humanos. O Wellington, seja um pastor humano, seja um pastor que reconheça suas limitações, por isso edifica muros que vão prevenir exposições que vão te levar a situações deploráveis. Um pastor precisa também ter um compromisso de assumir e ser um pastor que trabalha por relacionamentos. Wellington, nós precisamos de pastores hoje que são pastores relacionais. O verso 20 diz que Paulo pregava de casa em casa. As pessoas precisam de relacionamentos, e isso traz uma grande complicação. Eu amo ouvir a nossa liderança hoje falando em fazer discípulos. Parece-nos que, como batistas brasileiros, nós entendemos o portanto ide, mas o fazer discípulos tem sido um chamado que Deus tem quase que gritado conosco. Quando o pastor aqui enfatizou, o pastor Fernando, que
vertente da grande comissão está em fazer discípulos. E durante muito tempo nós ouvimos que era para irmos. É de casa em casa. Nós precisamos de pastores que aprendam, e eu prego para mim isso, a dizer não, para priorizar relacionamentos. O ministério pastoral, ele às vezes se transforma em algo tão pomposo, que a gente perde as oportunidades de nos relacionarmos e estarmos nas casas. Não estou falando de visitação, porque visitação é uma bênção quando você avisa, né? Quando um pastor marca uma visita, você chega lá, a casa está sempre limpa, todas as crianças de banho tomada, tem um lanchinho na mesa, o homem e a mulher vivendo maravilhosamente bem, você sai de lá feliz. Que família abençoada. Precisamos de relacionamentos, nós precisamos frequentar as casas, e as nossas casas precisam estar cheias de pessoas. Seja um pastor relacional, que verdadeiramente tem cheiro de ovelha, e as suas ovelhas cheiram muito bem. Eu quero também que você observe nessa noite que no discurso do apóstolo Paulo, na saída da igreja de Éfeso, Paulo tem uma proposta do texto do verso 24 incrível. Eu lembro quando seminarista, acompanhando o meu pastor num funeral na igreja Batista do Rocha, fui batizado pelo pastor José dos Reis Pereira aos 7 anos de idade, mas só me converti aos 23. E já como seminarista do Seminário Teológico Betel, fazendo um funeral com o pastor, olhei assim para uma lápide e disse: pastor, quando eu morrer, eu quero que na minha lápide esteja escrito Atos 20, 24. E na sua? Eu não quero que esteja escrito nada. No máximo, fui. Quero gastar, investir dinheiro com isso. Mas, Wellington, eu quero dizer uma coisa para você. Assuma um compromisso nessa noite de terminar bem. O sábio aos provérbios diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E aí, numa tradução ultra mega contemporânea, melhor do que começar bem é terminar bem. Paulo termina o seu chamado à igreja de Éfeso. Ele diz: completei a carreira. Wellington, parabéns. Estamos aqui todos emocionados e felizes, mas você está começando. Amanhã tudo pode ruir. Irmãos, melhor do que começar bem é terminar bem. Quando nós olhamos para esses homens que nos lideram e nos inspiram, como olhamos para o ex-pastor desta igreja, pastor Josué Valan de Oliveira, pastores que experimentaram, que começaram bem, estão terminando bem. Isso é um compromisso que nós, pastores jovens, precisamos assumir. É muito bom começar bem. Você é um jovem, está começando bem, num culto lindo, um momento celebrativo, mas é preciso completar a carreira. Não olhe para trás. Avançando em função do horário, o verso 25, Wellington diz algo que: agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não me verei mais o meu rosto. Wellington, queria te dizer algo que tem ressignificado o meu ministério. Estude sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que foi um pastor que imitou Jesus, e Jesus não chegou pregando o evangelho da igreja. Jesus chegou pregando o evangelho do reino. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Um pastor precisa ter um compromisso com a sua denominação, mas um pastor, inclusive batista, precisa ter um compromisso com o evangelho do reino. Ele veio para pregar o evangelho do reino. Seja um pastor, Wellington, que assuma um compromisso como o pastor Paulo. Prega o evangelho do reino. Eu estou tentando separar e conhecer um material que possa ser aplicado à escola bíblica dominical para estudarmos como igreja, pelo menos um trimestre, sobre o reino de Deus. Jesus veio aqui anunciar que o reino de Deus chegou.
Nós precisamos de ser a nação profética que anuncia que o Rei do Reino está voltando. Nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, a nossa pregação para com o Evangelho do Reino. O Wellington não li o verso 28, mas na continuidade do texto, o verso 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Wellington, eu vou dizer algo para você nessa noite com a perna tremendo. Assuma o compromisso de amar a igreja, porque esta igreja não é nossa, esta igreja é a igreja que Ele nos constituiu bispos. Mas por que isso? Porque às vezes, Wellington, a gente tem raiva da igreja. Talvez só eu, né, pastores? Às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente fica triste com a igreja, às vezes a gente fica bravo com a igreja, e às vezes a gente quer fazer o que Jesus vai fazer com a igreja. Quem vai separar o joio do trigo é quem? É Ele. Wellington, seja um pastor que ame a igreja, mesmo quando a igreja não te amar. Wellington, seja um pastor que tem um compromisso de amar a igreja, mesmo se a igreja não lhe amar. Seja um pastor que assuma o compromisso de amar, inclusive, aquelas pessoas da igreja que lhe perseguem. Você quer ir para a direita com a igreja e o irmão quer ir para a esquerda. Aí você vai para a esquerda, ele vira que quer ir para a direita. Ame essa pessoa. Ame. A igreja, ela é para ser amada por nós pastores. Às vezes é difícil, mas esse é um compromisso que eu assumi diante de Deus e que nos faz muito bem e nos livra de muitos problemas. Ame a igreja, porque a igreja não é nossa. As ovelhas não são tuas, as ovelhas são de Jesus. O verso 32, o Wellington diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça. Paulo é alguém que está preparando liderança. Paulo é alguém que está ordenando pastores. Paulo é alguém que está enviando presbíteros. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, como igreja, nesta noite, e quando digo igreja, missões nacionais, como o pastor muito bem disse aqui nesta noite, nós estamos imitando o que Paulo fez aos presbíteros de Éfeso. Nós estamos encomendando, recomendando pastores. O Wellington seja um pastor preocupado com a formação de outros pastores. E eu digo para você que essa noite é histórica, porque eu sou jovem e tenho nem 10 anos de ministério. E você é o primeiro pastor que eu tenho a honra e o privilégio de conduzir. Quando acabou o concílio, o irmão Wellington, falei: Wellington, estava nervoso? Estava. Então você não estava mais do que eu. Ué, pastor, você estava nervoso? Estava, porque eu nunca tinha dirigido um concílio. Mas o Deus que me capacita vai capacitar você. Nós precisamos multiplicar obreiros. E eu louvo a Deus por esse tempo que Deus tem dado a missões nacionais. Percebemos isso quando ouvimos o testemunho daqueles que estão hoje passando agora como alunos, oriundos da Cracolândia. E quando nós conversamos com eles, quando nós nos aproximamos, eles dizem: eu quero ser um radical. Eu tenho um sonho de ser um pastor. Isso são sonhos e sementes espirituais que são plantadas pelo Espírito Santo através de um exemplo como esse. Essa noite é muito importante, porque tem muita gente aqui hoje que talvez comece a sonhar em estar no seu lugar no futuro. Eu louvo a Deus por participar dessa noite. No verso 35, terminando, Wellington, Paulo diz algo que eu queria, e você já vive isso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Wellington, hoje a igreja parece que conhece mais de ideologia do que de teologia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, baseado na que a teologia diz: seja um pastor compromissado com os pobres. Assuma um compromisso, nem que isso te sirva de motivo para receber pedradas. Vão confundir você com alguns istas que tem por aí, como se os istas se preocupassem com o pobre. Jesus veio para evangelizar os pobres. O reino de Deus é dos pobres. E quem gosta de teologia e gosta das bem-aventuranças,
sabe que bem-aventurados são os pobres. Só que não tem pobres espirituais, pobre. Wellington, os pobres precisam de pastores que tenham um compromisso com ele. Não é para ter um compromisso com o pobre, é para ter um compromisso com a pobreza. Vivi Grigg é um autor que tivemos o privilégio de ter aqui na igreja algum ano passado. Ele diz algo muito interessante, que nós precisamos refletir sobre isso para gerar intervenção missiológica. Quando o pecado gera pobreza, ou quando a pobreza gera o pecado. A tríade dele, a plataforma de ação dele vem dessa dúvida. Seja um pastor comprometido com o pobre. Mesmo que você deixe a pobreza, seja sempre pobre para estar com os pobres. Nós precisamos de uma igreja voltada aos necessitados. Nós conhecemos muito bem Efésios 2:8. Vamos repetir Efésios 2:8? Pela graça. Muito bem. E Efésios 2:10? Nessa hora a gente trava. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados como poemas de Deus para as boas obras. Wellington, seja um pastor voltado para os pobres. E Wellington, eu fecho com você com um compromisso que pedi ajuda à minha esposa a cumprir. O Wellington assume um compromisso de poder se preparar para parar. Paulo está indo embora da igreja de Éfeso. Paulo está deixando o ministério de Éfeso. Paulo está se despedindo da igreja. Assuma um compromisso de saber a hora de parar, para que você não morra e leve a igreja junto. A igreja é maior do que a gente, e o reino é maior do que a igreja. É muito difícil parar. Eu tive em poucas experiências. Eu lembro quando tive que aceitar o convite de deixar a juventude da primeira igreja batida de Vitória, ser pastor de jovens ao lado de Oliveira de Araújo, deixar aquela juventude e vir ao Rio. É difícil parar. Mas às vezes a gente abençoa mais saindo do que chegando. Se prepare para parar. Se ninguém se preocupar com a sua vida financeira, você tem que se preocupar com a sua vida financeira. Saiba a hora de parar. Como disse o pastor Ezequias, nós não tem aposentadoria. John Piper escreveu algo tremendo aos pastores e aos cristãos. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Mas eu queria que você assumisse esse compromisso. Chega uma hora que Deus diz assim: sai daqui, vai para ali, para. Como Paulo fez. E eu creio, Wellington, que se você assumir esses compromissos que nós encontramos aqui na despedida de um pastor, me desculpe usar a despedida de um pastor, na ordenação de um concílio, eu creio que você será um pastor extremamente relevante. É muito bom ser visto, é muito bom ser conhecido, mas nós somos chamados para servir muito mais do que para ser visto. Ser pastor é mais do que ter o cajado na mão, é ter a bacia e a toalha. Que você possa, em nome de Jesus, ser um pastor compromissado, como o apóstolo Paulo foi, porque ele foi imitador de Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. O Brasil precisa de uma nova liderança, que eu creio que no mundo espiritual o Senhor está levantando nesta nação. E isso vai passar pelos pastores, e isso vai passar pelo Wellington. Faça
Deus nesta noite, o Wellington, um pastor de compromisso, como aqui, de maneira brilhante, ungida e apaixonada, asseverou o pastor Fernando Brandão, nos convidando a tua palavra, num tempo em que muitos entre nós já duvidam da inspiração, da infalibilidade das escrituras sagradas. Que o Wellington seja um pastor compromissado com a tua palavra, para que ele não só comece bem, mas para que ele termine muito bem. Assim, junto de sua esposa, família e ministério. Nós te louvamos por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero então, nesta hora, não vá embora, nós já estamos terminando, porque os irmãos ainda vão comprar panetone da Cristolândia. Amém, pastor Fernando? Nós vamos comprar panetone, você vai levar o panetone, né? Nós já trouxemos o melhor panetone do Brasil. Eu já recebi elogio, nós vendemos 18 na semana passada aqui, acabou rápido, e pegamos 50, não foi, Neusimar? Tá. Então vamos vender todas as 2 caixas. Se não vender hoje, a gente vai vender amanhã, e a gente vai voltar para buscar mais. E não vai embora, que você vai depois ainda poder abençoar R$15 esse projeto, para que novos pastores sejam ordenados. Eu quero então passar a palavra nesse momento final. Depois o Wellington vai trazer a bênção apostólica, e nós teremos o coral masculino e o coral feminino aqui cantando. Faltam 2 minutos para as 9. Então nós estamos no horário muito oportuno, e eu creio que você vai querer com certeza ouvir aqui a palavra do pastor Wellington Amorim da Silva Amorim. Pastor Wellington. Uma salva de palmas ao pastor Wellington. É um momento muito feliz na minha vida, porque quando a gente vê algum tempo atrás, quando eu vejo algum tempo atrás, eu vejo como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso, e como que Deus, Ele cuida dos seus. Há pouco mais de 6 anos eu estava literalmente no mundo das drogas, dentro de uma cracolândia, sem perspectiva de vida nenhuma. Minha família tinha desacreditado por diversas vezes, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me resgatou, me salvou, me transformou. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estou aqui para dizer que Deus é bom. Deus é bom, Cristolândia. Vale a pena servir Jesus. Igreja, eu sou fruto das orações dos irmãos. Nesse momento eu quero agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, porque Ele enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz, para nos salvar, para nos resgatar, para nos transportar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome de Deus por isso. Quero agradecer também, não vou citar nomes para não cometer injustiça, mas eu quero agradecer aos meus amigos e familiares e pastores. Queria dar uma ênfase em especial para a minha família. Queria que a minha família se colocasse de pé. Minha esposa, mãe da Alessandra, avó da Alessandra, minha mãe, minha irmã, meu filho. Mãe, eu consegui.
Traz a mãe para dar um abraço nesse momento, nesse filho, porque eu acho que essa mãe precisa abraçar esse filho. Abraça ela lá. E diz para ela: mãe, eu consegui. Glória a Jesus. O nosso Deus é maravilhoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é grande, grande é o Senhor. A escola que me formou, que me acompanhou durante 4 anos, professora doutora Maria Bernadette, obrigado. Obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. A União Feminina Missionária Batista Brasileira, na pessoa da professora Margarida, Lúcia Margarida. Professora, a senhora me ensinou muito e me ensina constantemente a como ser um servo fiel, a como servir a Jesus com fidelidade, com amor. Obrigado, professora Lúcia Margarida. A Convenção Batista Brasileira, a minha igreja, a Igreja Batista do Tauá, na pessoa do pastor Maurício. Pastor, obrigado pela confiança. Eu lembro o dia que eu entrei pelaquela porta e fui muito bem recebido pelo Senhor. O Senhor foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, na vida da Alessandra, para literalmente cuidar de nós. Obrigado, pastor. Obrigado, Igreja Batista do Tauá. Obrigado, a minha igreja. Obrigado, a Junta de Missões Nacionais. Pastor, eu oro pelo Senhor constantemente. Constantemente eu oro pela Junta de Missões Nacionais, pelos missionários que estão espalhados em todo o território do nosso país, levando o amor de Cristo, evangelizando e anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Através da Junta de Missões Nacionais, claro, Deus, mas através da Junta de Missões Nacionais, através de missionários que estavam lá na Cracolândia, eu fui resgatado. Eu fui liberto das garras de Satanás. E por fim, a minha família Cristolândia. Se coloque de pé, meninos. Os missionários da Cristolândia, se coloquem de pé. Vocês são muito especial para mim. Vocês é a força do meu ministério. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Olha só, a minha oração constantemente, diariamente, que a mesma obra que Deus fez na minha vida, Ele possa fazer na vida de vocês também. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Continue firme na presença de Deus, que Deus Ele vai te honrar. Deus Ele vai honrar vocês. Obrigado. O amor da minha vida, já se vão 4 anos comigo, né, Lê? Eu lembro como se fosse hoje. Alessandra, voluntária na Cristolândia de São Paulo, e eu... Alessandra, me dá seu telefone. E Deus conformou os nossos corações, nos uniu para a sua obra maravilhosa. Obrigado, Lê, por chorar comigo. Obrigado pela pessoa que você é na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Te amo. Nós vamos inverter, porque se ele der a bênção apostólica agora, vai parecer que acabou, né? Então nós vamos ouvir o coral. Fui informado pelo nosso secretário que a ata está pronta. Vamos ler essa ata para a igreja. Vamos assiná-la. E eu queria que o coral viesse aqui nesta hora
E junto com as meninas de Pedra de Guaratiba, como eu digo, minhas meninas, enquanto o coral vem, o pastor Fernando vai. Não vou falar, não, só Pastor Fernando está dando uma ótima sugestão. Todos os pastores presentes, nós vamos tirar uma foto oficial aqui com o novo pastor. Então, antes de você ir embora, você tem um compromisso missionário aqui da gente tirar uma foto. E as meninas de Pedra de Guaratiba, vamos juntos também? Nós vamos agradecer ao Senhor juntos. A Igreja Batista do Tauá tem a honra de poder ser uma das mamães espirituais desse projeto. Temos uma afinidade muito grande. Quero agradecer. Cadê o Jusceí? Jusceí, Márcia. Márcia está aí? O Jusceí está lá em cima. Márcia, fica em pé, Márcia, por favor. Representando seu esposo. Pode sentar. Muito obrigado, viu, Márcia? O irmão Jusceí, bondosamente, com a Kombi da igreja, foi a Pedra de Guaratiba, buscou as meninas, trouxe. E agora você vai embora para casa depois do culto. Ele vai a Pedra de Guaratiba e vai trazer a Kombi de volta, acompanhado pelo nosso irmão Marcelo. Quero louvar a Deus pelos irmãos. Eles vão cantar juntos, homens e mulheres, restaurados, regenerados. E logo após, com o coral aqui à frente ainda, viu, pastor Wellington? Quando o coral terminar, o irmão já pode ministrar a primeira bênção apostólica neste momento tão importante. Muito obrigado, coral Cristolândia, por esse grande privilégio, para a glória de Deus. Quero agradecer também a muitos irmãos da diretoria da igreja de Tauá, que nos dão a honra com a presença, nos representam nesta noite tão bem, todo o apoio que nós tivemos para viver esse momento aqui como igreja, o Ministério de Louvor, todos os irmãos da comunicação, do som, muito obrigado pela sua participação. Nada além do sangue é a marca da Cristolândia. E só o sangue de Jesus pode promover um momento como esse tão sublime. Eu queria convidar aqui rapidinho aqui a Cristolândia, né? Pra gente honrar o Wellington. Vem cá, gente. Vamos cantar junto. Para glorificar a Deus, homenageando a vida do Wellington. Nada além do sangue. Cadê ele? Os missionários. Vem, Rosana. Junta de Missões Nacionais. Esse povo lindo que trabalha aí tanto. Wellington, cadê o Wellington? Obrigado, tá, meu filho? O Wellington cuidou de mim, gente, quando eu cheguei na Cristolândia. Hoje eu estou servindo a Deus junto com ele. Eu queria só fazer menção aqui à presença da nossa gerente de ação social, a irmã Anaí Bragança, que coordena todo esse trabalho da Cristolândia no Brasil. E está aqui hoje à noite com seu esposo, o pastor Aiden. Eu queria que a Anaí chegasse aqui rapidinho no microfone, Anaí, porque eu sei que você está muito feliz, sei que você trabalha muito, tem muitos desafios lá, e às vezes a Anaí chega para reunir comigo e diz: Anaí, qual que é o problema? Aí ela falou: pastor, não estou trazendo só problema não, a Cristolândia também tem alegria, e hoje é um dia de alegria, viu, Anaí? Então sempre às vezes a gente está reunido só para tratar questões, problemas para a gente resolver e tal, mas hoje é um dia de celebração, um dia de grande alegria. Parabéns pelo trabalho da sua equipe, o trabalho da Cristolândia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ter um pastor ordenado é uma grande notícia, é uma boa notícia. Parabéns, dê a sua saudação em nome da sua gerência de ação social da Junta de Missões Nacionais. Hoje é um dia de muita emoção, muita alegria. Deus realmente é bondoso, Deus é maravilhoso. E ver a vida do Wellington hoje sendo ordenado para a Cristolândia é um grande, grande, grande prazer. Porque o Senhor Deus está nesse negócio. E por esse motivo, você chegou até aqui. E você é um exemplo para todos os meninos que estão aqui hoje. Eu espero em Deus que realmente a sua trajetória como pastor seja uma grande trajetória, guiada pelas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e que o Senhor esteja contigo todos os dias. Obrigada por nos dar essa alegria. Obrigada. Obrigada, Cristolândia, por me permitir fazer parte disso. Deus abençoe vocês. Vai, né? Ficar de pé, irmãos. Teu sangue leva
pastores para uma foto aqui, ó. Não vão embora não, o pastor Wellington vai cumprimentar a todos após a foto. Vamos fazer a foto com o pastor Wellington, todos os pastores, e depois então ele fica livre para cumprimentar e abraçar os irmãos. Você ficou muito bonito nesse blazer, nesse terno, presente da igreja.